Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nós estamos no segundo domingo do Advento. O Advento é um período que começa o ano litúrgico. Ele tem 4 domingos, sempre que precede o Natal. A igreja se veste de roxo, os domingos e férias do Advento é roxo, não tem glória, o altar não tem flores, para nos preparar com um espírito penitencial. Não é quaresma, é diferente da quaresma, mas algo penitencial tem. Nós temos grandes festas nesse período, a começar pela Imaculada Conceição, que é o dia 8 que se avizinha, o dia 7 de dezembro nós temos um dia de jejum, aí cada um observe conforme sua idade e possibilidade. Depois nós temos o jejum do dia 24 de dezembro. Aí, então, padre, nesse sermão, vamos ser práticos para evitar toda a confusão e os senhores terem a instrução que nós devemos dar. Eu posso falar do que eu assisto e observo. Agora, os outros apostolados, eu não tenho a menor ideia o que fazem e cada um responde por si. Então, como sacerdote, as almas que eu assisto, pela bondade de Deus e sua providência, é o que nós fazemos. Nós observamos o Código de Direito Canônico de 1917, de São Pio X e Bento XV, e aí não vou entrar nas questões que na prática canônica da penitência, vamos até 1958. Aí eu não vou entrar em Bula da Cruzada, porque ela não existe desde Bento XV. Não existe, hein? Depois o Brasil não é colônia de Portugal, já tem boas décadas, séculos, e eu não uso os privilégios da colônia, que já deixamos de ser há um bom tempo, não tem sentido isso. E depois, com o modernismo, nós não podemos observar a prática da tradição, então o que eu estou lhe dizendo é o que está no código. O Brasil teve dispensa, sim, mas o último que nós podemos seguir sem errar é Pio XII, e já tem, ele morreu em 1958, então, com tanto tempo, as circunstâncias mudaram de tal ponto que eu não posso criar princípios de penitência. Então vamos voltar à origem, o código. Então, 7 de dezembro, jejum. 24 de dezembro, jejum. A ceia, vamos chegar ao final. Período de Advento. É um período que tem consigo esta penitência. A igreja se despoja. Lhes falava das flores, o glória, não temos. No final da missa o padre nem despede os senhores, não diz ite missa est. Ele volta para o altar e diz benedicamos Domino. Por que não despede? Porque supõe que os senhores vão ficar rezando mais. A igreja está de roxo, então não se despede quem nós queremos que fique rezando. Depois, esse despojamento da igreja tem que nos levar ao despojamento interno, como nos despojamos da alegria, do glória, das flores, alegrias espirituais materializadas com este canto do glória, com as flores do altar. Então nós temos que ter um espírito de recolhimento. Repito, não é quaresma, mas algo, sim, tem. A cor roxa lembra a mortificação, então temos que fazer algo de mortificação. Como praticar esse recolhimento para ter um bom Natal? Internamente e externamente, buscar fazer boas leituras. O profeta que nós lemos no breviário, nos ofícios deste tempo, é Isaías. Isaías é maravilhoso, hein? Ele viu o nascimento de Nosso Senhor desde os primeiros capítulos, a paixão de Cristo, viu perfeitamente, com detalhes. Parece um evangelho, parece um evangelista. Leiam o profeta Isaías. Não vão interpretar, hein, porque nós não somos protestantes, graças a Deus. Se mantém que a letra da profecia. Alguns capítulos muito bem-vindos à leitura. Moderar esse espírito de dissipação das redes sociais, porque se vê muita coisa e se retém o pior que se tem para reter. Então,
as vaidades de enfeites, tudo isso é católico, mas a vaidade nunca foi. Cada um arrume sua casa, desde o dia do sábado da semana passada já é tempo de enfeitar com seus adornos. Lembre-se que nós somos católicos e a nossa religião não é ser estadunidense. Então, Papai Noel não pertence à nossa... Nós somos católicos e o Natal é de Nosso Senhor. Então, o presépio, armem, tem até o mais tardar é o 13 de dezembro, que é o limite de se fazer isso, a festa de Santa Luzia, e a partir do sábado antes do Advento. Então, em vez de ficar se dissipando com informações estúpidas, vaidade das casas das donas e doutoras do Instagram, o que as senhoras façam? Adorem suas casas. É tempo de viver mais em família, porque a família por excelência está unida. Nossa Senhora, São José esperando Nosso Senhor. Então é um tempo de passar em família. Então, em vez de se desgastarem com estupidezes de internet, de televisão, de jogos, vivam mais intensamente o período com a família, conversem. As avós, lembrem de cuidar dos netos, contar a história da família, que nem sabem quem foi a bisa, o que ela fez, de onde ela veio. Aproveitem. Quando forem armar o presépio, todas as pessoas do presépio são pessoas santas. Tem umas que sobram, que são enfeites, aquele que tem o galinheiro, o açougueiro, bom, aí são adornos acrescentados. Mas a Sagrada Família... Não é possível que uma criança não saiba quem é Nosso Senhor, Nossa Senhora e São José. Os três reis, que são mártires, foram bispos. Já contamos a história dele em outra ocasião. Lembrem da história dele e contem para essas criaturas. Não foram levar somente presentes. Nos presentes teve ato de fé e nós devemos fazer a mesma coisa, hein? Temos que levar a mirra da mortificação, o incenso da oração e o ouro da caridade para visitar o Natal de mãos vazias? Nunca, jamais. E os pastores também são 3 santos, e alguns presépios faltam alguns pastores por aí, mas são 3, e um sobram. Mas buscar, ler e instruir as criaturas. Depois, é hora do despojamento externo. É tempo de abrir o guarda-roupa, mesmo que doa muitíssimo, e olhar aquela peça ou aquelas peças que estão há 2 anos quietas, elas pertencem a um pobre. Se nós temos ou muitos sapatos, roupas que estão ocupando espaço, porque temos devoção e as nossas roupas não são relíquias para serem veneradas no relicário do guarda-roupa, é hora de dizer tchau, peça. Sim, senhores. O espírito acumulativo, não estou aqui dizendo que é só mulheres, por excelência, senhoras, mas tem homem também que parece um rato, né? Leva tudo em acumulação, acúmulo, e esse espírito de acúmulo, primeiro vai contra a pobreza, e depois vai contra a providência, porque Deus, em sua providência, quer nos dar muitas outras coisas, inclusive materiais. Mas quando não temos lugar, Deus não vai providenciar, porque não tem lugar. Não tem lugar para colocar e Deus vai dar o quê? Se não tem lugar. Vocês me entendem que é simples? Então faça uma rotação, dê a um pobre, porque aquilo lhe pertence, e o bom Jesus, o bom Deus, lhes vai providenciar outra coisa, no lugar deste vazio que ficou. Então, despojem. Crianças também, brinquedos que estão ali, se estiverem quebrados, ao lixo. Se tiverem roupas comidas pelas traças, ao lixo. O que não presta para nós, não presta para ninguém. Não vamos dar coisas desmanteladas para os pobres, que são de Deus, nosso Senhor. Então, esses que estão em bom uso, sim. E é hora de levar, aproveitar antes que intensifique um corona, porque a tentativa do mundo é fazer do nosso Natal uma sexta-feira santa. Então, antes que isso aconteça, levem a um orfanato para eles verem o que é uma criança, para eles verem o que é crianças que não têm os seus pais, e crianças vão valorizar mais os senhores, e que deem aos pobres ali, sem órfãos, os brinquedos. Dói, mas nós temos que desde pequeno aprender a perder.
Um dia a morte vai sequestrar um, e é assim, perdendo um brinquedo dano, que vamos entender que um dia até a vida dos nossos é ceifada também. E este é o Natal de um católico. Aí vamos à parte externa, no dia 25. Cada família tem a sua tradição, respeitem o que é correto. Se comem a ceia no 24 à noite, façam. Neste momento o jejum se suspende, só conversar com o padre, sigam a tradição da sua família, das suas famílias. Se for à meia-noite, mais simples, que aí o jejum dura até meia-noite. Rezem o terço antes, acenda uma vela para o menino Jesus. A criança mais obediente tem como prêmio de colocar o bom Jesus, beijem os pés do menino Jesus, todos em casa, e uma dessas criaturas leve ao presépio. A partir desse, então, o presépio fica com o menino Jesus, porque nasce nesse dia. E assim nós vamos ter um Natal católico. Vamos esvaziar nossas almas de distrações e preencher com informações sadias, tanto da família como da Sagrada Família. Vamos esvaziar o acúmulo vamos tirar esse apego estúpido a pano, a sapato. Nosso coração não está nessas coisas, não pode estar. E dando para outros que estão sem, porque estamos guardando, nosso Senhor, vamos ver a providência de Deus que vai preencher esse vazio do desapego. Isso eu tenho certeza. E vamos ver a ação de Deus no seu fluxo natural, que é dando que se recebe, e isso vai robustecer a nossa alma e vamos entender a Sagrada Família. A Sagrada Família deu tudo. Nossa Senhora, quando o nosso Senhor nasce, ela já dá o seu Filho para a nossa salvação. Por isso tem graças singulares. Aí os senhores vão entender que deve ser essa compreensão da família, que ela é de Deus. E as coisas que são de Deus devem voltar para Deus. E como vamos entender? Dando as coisas materiais aos pobres, porque volta para Deus. São João Crisóstomo explica que quando nós damos aos pobres, nós estamos, não é comunismo, não é nada dessas estupidezes, os pobres não são seres divinos, como faz a teologia da libertação. Não é isso. Mas nós que temos algo, nós temos para o nosso sustento e temos o que nos está excedendo pelo acúmulo, que pertence a um que está sem nada. Então, esse espírito é o espírito de Natal, segundo as virtudes da pobreza e a providência de Deus, que foi o que aconteceu naquele primeiro. Então, estimadas almas, temos ainda 2 semanas para organizar isso, e a partir de então deve ser o costume de uma família que professa a Santa Fé Católica. Aí quando tivermos a Santa Missa, ela vai coroar tudo isso. E enquanto não tivermos, esta disposição de alma vai clamar sobre nós a missa para coroar esses esforços, o desapego, da prática da virtude, do conhecimento do presépio e dos santos que o compõem, e imitar suas virtudes. Aí o nosso Natal vai ser realmente católico. Então, peçamos aos santos do presépio, os pastores, os santos reis e a Sagrada Família que já nos dê a graça de ir preparando, arrancando do nosso coração aquilo que temos que dar. Não deem só por dar, porque o padre está dizendo. Tem que ter um ato de desapego interno. E como normalmente quem acumula é porque tem apego, rezem. Aquela querida peça, aquele sapato comprado naquela viagem que está aguardado religiosamente. Peçam a Deus, nosso Senhor, que ao dar exteriormente, Ele também arranque do coração o apego. Aí terá lugar, sabe para quem? Para Deus. Às vezes um sapato que está ocupando o lugar de Deus no nosso coração. Aquela peça ou aquelas peças que Deus não está sendo amado porque tem um guarda-roupa dentro do nosso coração que ocupa o afeto que devemos dar a Deus. Então esvaziem-se destas coisas que não é Deus, para que Deus tenha o lugar que lhe compete. Não está exigindo nada mais que lhe pertence por direito. E aí as nossas almas estarão leves, em paz, com o bom Jesus, e este é o presente que nosso Senhor quer receber de nossas almas. Nosso coração vazio para Ele preencher. E esta vida familiar intensa
para que possam perseverar como famílias, porque os senhores sabem que a investida do mal contra a família é muito intensa. E não caem nas redes do demônio, que isto, ao ignorar as origens, a tradição familiar, faz com que a família se dissolva, mesmo estando materialmente estruturada, mas se não estiver espiritualmente estruturada, tem tudo para se dissolver. Então peçamos a Nossa Senhora, Rainha dos Corações, que esvazie os nossos corações, para que eles subam até Deus, nosso Senhor, como agradável incenso do Rei do Presépio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.